Voltamos com a resposta. Sobre o convênio de Taubaté, é correto dizer que, letra D, procurou manter o status quo cafeeiro. Nesse último módulo, a gente chega à crise econômica de 1929, a pior crise do capitalismo mundial. Essa crise, é importante a gente compreender, foi uma crise de superprodução e foi uma crise também do liberalismo econômico, que vinha sendo gestado e desenvolvido desde o início do sistema capitalista. A crise de 29, ela teve como estouro lá nos Estados Unidos. As indústrias, elas tinham um nível produtivo muito alto, a economia norte-americana estava crescendo muito antes da crise de 29, os investimentos, eles eram muito altos, a acumulação de capital era muito alta, ou seja, os lucros que essas indústrias elas tinham, eles eram reinvestidos na produção. Isso muito advindo dos processos da segunda revolução industrial, que tinham uma tecnologia muito alta, os investimentos em máquinas, equipamentos, também substituidores de mão de obra. Essas indústrias que estavam dominando o mercado, grandes conglomerados que tinham aliança com o setor financeiro estavam sendo formados também. Não havia qualquer tipo de regulação nesse sentido. Então, grandes conglomerados foram formados. Não era incomum existir empresas que tinham inúmeras holdings, que tinham outras empresas. Os processos de concentração e centralização do capital estavam bastante visíveis naquele período da economia mundial. A crise se dá a partir do momento, no verão de 29, em que a produção, por exemplo, de veículos, da GM, se a gente pode colocar como um exemplo, ela está com os pátios lotados nos Estados Unidos. E a demanda por esses produtos, ela não estava sendo realizada, a compra de consumo desses produtos não estava sendo realizada. A produção estava muito alta. Nesse período, a produção ela é diminuída. Esses produtos, eles acabam ficando superlotados dentro dos pátios das principais indústrias automobilísticas, e esse produto gera, esse excesso de produtos gera um desemprego muito forte. Além disso, há outros processos que auxiliam para essa crise de 29. O outro está no setor agrícola norte-americano, um setor que também era muito concentrado, bastante desigual, setor agrícola norte-americano, que havia se desenvolvido no período entre guerras, que é esse período da crise de 29, muito por conta da desorganização do setor agrícola europeu. Eles alcançaram e ocuparam um espaço importante. E quando os países europeus eles começam a retomar sua produção agrícola, no final da década de 20, esse setor agrícola norte-americano, ele tem uma evolução significativa. E esse era um setor que também demandava por tratores, máquinas, equipamentos, que ele para de demandar. Então há uma demanda que ela se reprime. Juntando esses dois processos, estoura a crise de superprodução de 1929. Com ele também há uma crise no setor financeiro, em 29. Muitas empresas na Bolsa estavam ligadas umas às outras. Quando o preço de uma ação cai em cascata o preço de outras ações. Então a crise é uma das piores crises do sistema capitalista.
E é importante a gente entender essa crise para compreender como isso afeta a economia brasileira. A economia brasileira, ela era baseada ainda na economia agroexportadora e dependia muito da importação de certos produtos econômicos para o consumo interno. A economia brasileira, ela estava, né, ligada principalmente e dependente ao cultivo cafeeiro. O café era o principal produto. E esse produto, ele tinha também uma questão que a gente já falou nos módulos anteriores, de que a colheita demorava alguns anos. No ano de 1929, aconteceu uma das maiores plantações de café que o Brasil já realizou, que só foi colher no ano de 1932, 33. Isso trouxe uma crise de superprodução para o café brasileiro. Isso é bastante explicado para quem quiser saber mais detalhes, nos capítulos 30, 31 e 32 do livro Formação Econômica e Social do Brasil, do Celso Furtado. Lá ele explica direitinho todos os processos. Então, voltando aqui, os processos econômicos que o café traz, eles têm uma tendência dessa superprodução. Ao mesmo tempo que tem essa superprodução do café no Brasil, os produtos, esse produto, ele tem uma queda de preço. Essa queda de preço afeta toda a economia brasileira. Os preços internacionais, os agropecuários, eles já estavam em queda por conta da crise de 1929, todos os preços caíram, né? O preço do café, ele cai também pela superprodução e principalmente por essa superprodução interna, e isso afeta toda a economia brasileira. O Brasil passa por períodos de recessão econômica. Para enfrentar essa crise econômica, o governo de Getúlio Vargas, inclusive, rompe com alguns conceitos que eram adotados no período da República Velha e adota medidas de políticas fiscais e monetárias expansionistas para financiar o excedente cafeeiro. Antes, ali com o convênio de Taubaté, esse excedente cafeeiro era financiado principalmente por empréstimos externos. Agora, o excedente cafeeiro, ele foi financiado por uma mudança de política econômica, por meio da expansão da política fiscal e monetária. Isso fez com que o Brasil, ele financiasse esses estoques de café, só que a produção, a colheita foi tão grande nesse período, que eram estoques invendáveis de café. E surgiu uma dúvida para o governo: o que fazer com esses estoques invendáveis? Guardar dentro de contêineres, estoques para futura exportação, deixar apodrecer os pés de café? Isso tudo teria alguns custos. Então, foi decidido pela queima dessas sacas de café. O Brasil realmente queimou sacas de café. E por quê? A partir do momento que você queima, você tira café do mercado, você mantém os preços do produto, né? Você não deixa os preços do produto caírem tanto. Você não deixando o preço dos produtos caírem tanto, você mantém a lavoura cafeeira ativa. Você mantendo a lavoura cafeeira ativa, você mantém os trabalhadores da lavoura cafeeira ativa recebendo dinheiro, né, consumindo, tendo poder de consumo. Você mantém todos os serviços que eram ligados ao complexo cafeeiro ativo.
Ou seja, você queima com ajuda governamental, com gasto governamental, com investimento governamental, você mantém a economia ativa. Essa economia deixou ativa não só a lavoura cafeeira, mas o setor de transporte, que levava o café do interior do país, que passava pela cidade de São Paulo, que depois escoava para o Porto de Santos. Chegando na cidade de São Paulo, a economia que era ligada ao café também estava ativa. Então, os donos de comércio não precisaram fechar o comércio, já que o café estava ativo. Então, pessoas rondavam ali pela cidade. Os serviços continuaram ativos. Então, ali, o Celso Furtado vai comentar que o Getúlio Vargas ele adotou uma política keynesiana antes mesmo do Keynes escrever sua teoria geral em 1936. E, obviamente, que todas as teorias elas passam para um olhar do que realmente está acontecendo na materialidade concreta. Então, o Celso Furtado ele coloca essa política de proteção ao café como uma política de proteção à economia como um todo. E o Celso Furtado vai defender que esse processo, inconscientemente, ele auxiliou a industrialização do país. Da seguinte forma, quando o Brasil ele defende o setor cafeeiro, ele acaba por defender toda a economia cafeeira, ele defende a renda da economia e as pessoas ainda dependiam do mercado externo para consumir a maioria dos produtos. Mas como que estava o mercado externo? Estava na pior crise do capitalismo. Então, indústrias estavam paradas na Europa, nos Estados Unidos, o desemprego muito forte, não tinha como ofertar esses produtos para o consumo interno brasileiro. Isso jogou luz para determinados capitalistas do setor comercial brasileiro e ele começou a colocar investimentos na indústria, achando que era uma bela oportunidade de atender a demanda externa. Isso trouxe para o Brasil um desenvolvimento muito forte da indústria brasileira na década de 30, uma vez que o mercado externo estava fechado e outra que o Brasil pôde aproveitar a indústria brasileira para o desenvolvimento, para a compra de máquinas e equipamentos do setor industrial americano e europeu que estavam em decadência. Então, esse processo ajudou a industrialização brasileira, ajudou também a mudança do centro dinâmico da economia brasileira, porque a partir daquele momento, a indústria o setor urbano industrial passou a ser o principal ponto de controle da economia brasileira, não mais o setor agroexportador. A economia urbana industrial, ela começa a ser. Essa que é a questão que está lá na fonte do capítulo 32 do Celso Furtado, dessa mudança do centro dinâmico da economia brasileira, que passa de uma economia agroexportadora para uma economia do setor urbano industrial. Vamos para uma interatividade para guardar uma ideia importante do que foi visto até aqui. Sobre a crise de 1929 e os impactos na economia brasileira, não podemos afirmar que, letra A, a economia brasileira foi uma das mais afetadas pela crise e por muito tempo. Letra B, o governo de Getúlio Vargas adotou medidas para proteger o setor cafeeiro. Letra C, o Brasil foi um dos primeiros a se recuperar. Letra D, a crise causou recessão econômica no Brasil. Letra E, os preços dos produtos agrícolas caíram no mercado internacional.
A resposta correta é letra A. A economia brasileira foi uma das mais afetadas pela crise e por muito tempo. Isso não é certo, porque a economia brasileira foi uma das primeiras a se recuperar da crise justamente pela política de intervenção do Estado de Getúlio Vargas. Os Estados Unidos, eles foram realizar o seu plano, o New Deal, lá em 1933, quase 4 anos após o estouro da crise econômica. Então, sua recuperação foi muito lenta. O Brasil, com essa intervenção, ele saiu antes da crise do que os outros países. Finalizamos essa disciplina. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, consultem os seus livros textos. Até a próxima!